hoje tenho aqui uma novidade no podcast Futebol Online, uma novidade no sentido de que temos aqui uma árbitra, uma senhora árbitra, Mariana Rodrigues. Mariana, quem te conhece e quem acompanha o futebol digital sabe bem quem é a Mariana Rodrigues, mas não sabemos quem é a Mariana Rodrigues para além do futebol. E eu pergunto precisamente isso, antes de mais, quem é a Mariana Rodrigues? Antes de tudo, obrigada, Hugo, pelo convite. É uma honra estar aqui. A Mariana Rodrigues é uma rapariga de 22 anos, licenciada em Ciências do Desporto. Atualmente estou a tirar o mestrado em Ensino de Educação Física. Apaixonada por futebol, senão não estava neste mundo. Gosto de viajar, estar com amigos, desporto. Se gostas de viajar, vieste ao sítio certo. Mariana, como é que surge aqui o desporto na tua vida? Isto, e principalmente este desporto que é o mundo de homens, digamos assim. Sim. Infelizmente, eu acho que cada vez menos, mas ainda se olha para o futebol como um mundo de homens, não é? Eu tenho 2 irmãos mais novos, então sempre os acompanhei desde os 5 anos que eles começaram a jogar nas escolinhas, e eu todos os sábados ou domingos ia sempre ver o jogo, fosse a hora que fosse. Sempre os acompanhei e comecei a querer ter um papel ativo no desporto, no futebol, que tanto gostava. Como jogadora, podia-me desenrascar, mas não ia ser Não ia dar certo. grande craque, então surgiu a oportunidade de ir tirar o curso e eu, por que não, vou ver se gosto e pronto, gostei. Mas ainda experimentaste jogar em alguma equipa? Não. Na altura havia poucas equipas na minha Era zona, misto, era sim, muito pouco em termos de competição só feminina, portanto eu fui logo tirar o curso e, por que não, experimentei e nunca mais deixei. A ti, diz-me uma coisa, qual foi a reação, tanto dos teus irmãos como dos pais, quando tu disseste, vou experimentar ter ao curso de árbitro? Apoiaram-me sempre 100%, ao início que ainda dava para conciliar a ver os meus jogos e os dos meus irmãos, eles acompanhavam sempre, mas por um lado para eu ficar mais tranquila, eu às vezes prefiro que não vão, sim, que às vezes é um bocado duro, mas... Tiveste alguma situação, e principalmente ao início, em que tivessem, por exemplo, os teus irmãos ou os teus pais a ver um jogo teu, e hoje são coisas que ninguém gosta de ouvir, muito menos quando estamos a falar de uma filha, não é? Sim, eu por acaso tive uma situação caricata num jogo de séniores, que há assim uma confusão ao pé de mim, eu sou pequenina, não é? Portanto, e eu fico no meio deles, tento sair, não consigo, a polícia puxou-me e depois é que o meu pai me contou que estava a chegar ao campo, olhou, só viu 2 árbitros e faltava eu. E depois, pronto, viu lá a pequenina a sair do meio deles, tudo tranquilo. Tu ainda te lembras quando é que foi o teu primeiro jogo? Não? Lembro. Foi no Dia da Mulher, em 2020, antes de começar o Covid, e foi... ainda havia aquele campeonato de equipas femininas misturadas com as masculinas, foi o Sporting contra o Operário. E nesse dia o segurança, por acaso, do jogo era eu e outra árbitra, que atualmente está na BPI, e ofereceram-nos, por acaso, 2 flores a cada uma de ser o Dia da Mulher. Coincidiu ser o Dia da Mulher. Coincidiu, sim. E é um jogo que vai ficar... Foi um jogo fácil, não? Muito nervosa, mas por acaso acho que até foi um jogo tranquilo. Claro que errei muito, de certeza. Não tenho muita noção, mas foi uma boa experiência. E, por exemplo, tu quando tiraste o curso, eu acredito que maioritariamente os seus colegas fossem homens, mas sim, tinhas lá também já mulheres no curso? Sim, tinha uma mulher que por acaso agora foi para Coimbra. Foi para a Associação de Futebol de Coimbra. Muito bem. Olha, uma das situações que eu já acompanho no futebol, principalmente digital há 40 anos, e às vezes até a mim me custa estar na bancada a ouvir certas coisas. Eu confesso que fui amadurecendo com o tempo. Obviamente também já chamei algum nomezinho a árbitros, é perfeitamente normal, digo eu, mas acho que amadureci muito com o tempo e principalmente com a questão do futebol online. Comecei a ver o jogo de outra maneira e comecei a ver aquela parte que, ok, o adepto fala muito com o coração, ou seja, aquilo até pode estar à vista de toda a gente, mas se for contra a equipa dele, ele vai dizer que a culpa é do árbitro. Vai reclamar sempre. Tiveste dificuldade ao início em lidar com isso, não? Eu ouvi o início, eu ouvia e ia assimilando. E aquilo ia
enchendo, mas nunca falava para a bancada, nunca reagia, nunca nada. Mas chegava ao jogo cansada psicologicamente porque estava atento ao jogo e estava a ouvir o que me estavam a dizer. Mas depois eu, com o tempo, fui... Aquilo já nem entra. Ouve-se, mas já nem entra já nos ouvidos. Sim. Às vezes são tão ridículos que, pronto, nem vale a pena. E, por exemplo, tu estás... aliás, tu não conheces a outra fase do futebol digital, que foi a fase em que não havia tanta divulgação. O futebol online aparece em 2019, já havia algumas rádios que também faziam, mas assim na parte, digamos, de redes sociais e tudo, não havia tanta visibilidade. Tu, quando entras, já começa a haver essa visibilidade e basta, à segunda-feira, correr ali os resultados ou isso, e há lá muitos comentários sobre árbitros. Tu ligas alguma coisa a isso ou já entra-te a 100, 100, 200? Vejo e depois, pronto, alguns dá para rir, outros... E revês os teus jogos, na maior parte das vezes, não? Os que tenho filmados, às vezes sim. Até já utilizei para trabalhos da faculdade e tudo. E sim. E já detectaste, se calhar, obviamente, situações em que disseste, aqui acho que não decidi bem, mas pronto, já está. Ou não estava muito perto, ou estava muito longe. Porque vocês treinam, curiosamente, e muitos adeptos não sabem, mas eu, como já entrevistei vários árbitros ao longo deste tempo de futebol online, vocês treinam inclusive posicionamentos. De onde é que se tem que colocar e tudo isso, quando o guarda-redes vai bater, onde é que se colocam e tudo isso. E às vezes é alguma parte dessas que escapa ali no escondido. Depois nós ou temos de correr um bocado mais rápido, ou já não vimos porque rodámos mal, ou há pormenores que temos de trabalhar para não falhar. Exato. Claro. Olha, tu tens ideia de qual foi o nome mais bonito que chamaram da bancada? Mais bonito. Não sei, são tantos que acho que fica difícil de escolher o... Mas já te mandaram para casa, por exemplo? Cozer meias, esse é o hábito pratos. Isso é o hábito. E da parte dos jogadores? Também deves ouvir assim algumas... Não, curiosamente, não sei se cá para fora tem essa noção, mas lá dentro eu sinto que eles respeitam mais, reclamam menos. Não se sentem tão à vontade, não é? Se calhar não é aceitar melhor as decisões, mas se calhar eles, ouvem e viram costas, mas a bancada com as mulheres é horrível. É pior. Principalmente mulheres connosco, que se calhar deviam apoiar, não digo apoiar um bocado mais, mas perceber que se calhar estamos a mudar algum paradigma e são muito maldosas, muito. E, por exemplo, eu tenho essa noção, curiosamente, eu acho que eu também joguei, também apanhei mulheres a arbitrar, na altura menos, de qualquer agora, mas efetivamente eu acho que o jogador não se sente tão à vontade ao dirigir-se a uma mulher do que como um árbitro homem, porque com um árbitro homem aquilo sai logo o que tem que sair e acabou. E eu acho que com as mulheres eles pensam duas vezes. Às vezes até pedem, aquilo sai e depois eles passam um bocado... Desculpa, para cá. São mais condescendentes. Sim. Mas vocês também são. Vocês também, quando estão a arbitrar, também se esquecem um pouco. Ou seja, são árbitras independentemente de serem mulheres. Sim. Se eles serem assim uma daquelas... Se eles mandarem, eu também respondo. Olha, e já tiveste alguma situação caricata com algum jogador, por exemplo, e às vezes nas redes sociais vê-se aquelas coisas engraçadas. Sentes tu uma jovem bonita, já houve algum jogador a esticar-se para o lado também ou não? Não. Às vezes é aquelas brincadeiras lá no campo, às vezes estou a andar de costas, por acaso já pisei, mas foi mesmo sem querer. Às vezes estou a andar de costas assim, cuidado, não pises. Pronto, assim, mas cenas engraçadas. Não houve a deixar o livro, que não leva logo um cartão. Sem falta, não, sem faltas de respeito. Muito bem. Tu há pouco disseste que por tendência não falas para o público, aliás. Sim, Há árbitros que falam, aqueles, principalmente os mais experientes que já levam isto quase com uma perna nas costas. Nunca tiveste numa situação de teres mesmo que mandar identificar para alguém? Isso já. Mas aí atingiste o limite mesmo, não? Sim, e acho que não foi na questão de eu me estar a sentir inseguro ou assim, porque eu faço bem o meu trabalho e trabalho para a perfeição e pronto, sei que reclamam por o instinto adepto. Exatamente, deve ser mulher ou não. Exato, por eu estar a falhar, mas às vezes acho que precisam de
apanhar assim um sustozinho, porque quando vêm as GNR chegar ao PSP já não são tão corajosos e eu acho que de vez em quando precisam de apanhar aquele sustinho para acalmar um bocado os ânimos. Olha, e tu ao longo do tempo, não é muito ainda, são 5 anos, mas tens notado a evolução, por exemplo, nos clubes, uma coisa que me chama a mim muita atenção, e eu acho que efetivamente está ligeiramente melhor, mas tens sentido alguma evolução por parte dos clubes para, com essa diferença entre equipa de arbitragem feminina ou equipa de arbitragem masculina, nomeadamente, por exemplo, na questão dos balneários? Sim. Há equipas que têm o balneário separado mesmo, por exemplo, o Iriceirense é um desses clubes que eu agora me estou a lembrar, e há outros que, por acaso, vêm-nos mulheres ou equipas mistas a chegar e, por acaso, vão fazer obras no ano seguinte e até nos perguntam, olha, qual é que acham que é a melhor opção para fazer aqui balneário misto, conjunto, que seja mais favorável É um bom sinal. a ambos? Sim, claro, é um sinal que já estão a perceber que há mudanças e que isto vai evoluir e de certeza que muitas mais equipas mistas irão surgir no futebol. Sem dúvida. Mariana, tu, sendo uma jovem ainda 22 anos, ainda estás na flor da idade, eu pergunto, tu com este teu sonho, esta tua vocação para a arbitragem, tu sentes que te privaste de alguma coisa da tua adolescência por causa disto? Acho que fazemos escolhas e se calhar ao fim de semana escolho não ir sair à noite ou ficar até mais tarde no café, assim, alguma dessas situações, porque tenho o compromisso de ter jogos sábado, domingo, mas não sinto que me privei, sinto que foi uma decisão minha, é algo que eu quero trabalhar e investir, portanto não vejo como privação de algo. Os seus fins de semana são uma loucura, não? Sim. São mais loucos do que sair à noite, ao sábado, não é? Sim, é um bocado, às vezes mais cansativo também. Porque tu começas ao sábado de manhã e acabas na maior parte das vezes ao domingo à tarde. Não, eu como ainda estudo, ao sábado de manhã não faço jogos. Mas depois posso ter 2 ao sábado à tarde, 2 de manhã ao domingo, séniores à tarde, portanto aquilo... É loucura, quando estás ao sábado a seguir ao almoço com a mala, muito bem. Olha, e à parte do futebol, obviamente há uma vida por trás disso, o que é que tu fazes no teu dia-a-dia? Quem é a Mariana fora das 4 linhas? Com o que é que te entretens? Como é que é o teu dia-a-dia? Eu atualmente, de manhã, vou para a faculdade, tirar o mestrado, e à tarde, atualmente, estou num estúdio a trabalhar como personal trainer. E pronto, depois volto ao dia... O bicho do desporto está lá sempre, seja de forma for, mas tens hobbies, tens coisas como os jovens normais. Sim, gosto de acompanhar, às vezes quando não tenho jogos, isto pode ser um vício, vou arranjar um jogo qualquer para ir ver de futebol, ou então Canal 11 ligado na televisão e vou acompanhando diversas equipas, diferentes desportos, não só também o futebol. Quando arranjo algum tempinho pouco na agenda, que há fim de semana de folga ou assim, gosto de ir a algum sítio, viajar. E é isto, desporto, temos uma coisa em comum. Eu muitas vezes digo à minha mulher, olha, no fim de semana, é raro acontecer, mas no fim de semana não há jogo. Ela assim, pá, boa. Olha, mas eu vou ver outro. É como eu, ponho-me a ver e eu, vou ver este colega e vou ver esse jogo. Por exemplo, estamos agora aqui no domingo, não há jogo no futebol digital devido à Taça de Portugal. Então pronto, eu vou ver a Taça de Portugal. Vou ver a final, pronto. Mariana, agora vou-te perguntar aqui, daquelas respostas curtas, dou 2 hipóteses, escolhes uma, que é as perguntas cara a cara do podcast Futebol Online. Carne ou peixe? Carne. Vinho ou cerveja? Cerveja. Cinema ou teatro? Cinema. Futebol ou um domingo de descanso? Futebol. Está fácil, não está? Não, sim. Então anda lá. Sandra Bastos ou Catarina Campos? Eu disse, estava fácil. Ok. Sandra Bastos, pela experiência, pela idade que já tem e conseguir manter-se ao alto nível. Mas sim, a Catarina Campos também há de lá chegar, acredito. Sandra Bastos, que, se não me falha a memória, vai ser 4ª árbitra na final da Taça de Portugal. Sim, na final da Taça de Portugal, exatamente.
Luís Estrela ou Antonino Silva? Ok. É um que sai e outro que entra. Exato. Ambos excelentes pessoas, preocupados connosco e com o nosso bem-estar e em ajudar-nos, mas talvez a Estrela, porque desde que comecei foi sempre quem me Tiveste sempre mais acompanhou. próximo do Sim, Estrela, sempre não é? mais próxima de Estrela, exato. Aliás, o presidente Antonino entrou agora há pouco tempo. Exato. Muito bem. Futebol online ou Sport TV? Futebol online. A Sport TV é cara. Às vezes dizem certas coisas que mais vale meter Não mute. dizer nada, não é? Meter mute, mas futebol online, claro. Muito bem. Estávamos aqui a falar de Luís Estrela e Antonino Silva. O Luís Estrela foi o presidente, digamos, que te lançou. Sim. E era um presidente muito próximo também, não é? Sim, muito próximo. Qualquer coisa que precisássemos, ligávamos ao Estrela, era uma relação muito próxima de qualquer árbitro. Algum problema, ele também nos ligava, olha, então como é que correu o jogo, quando tínhamos observações também, olha, correu bem, olha, vais com aquele colega, se eu tivesse alguém disponível da minha equipa, ele dizia, olha, vais com ele vai-te ajudar, tranquila, não te preocupes. Incentivava-nos, motivava-nos também muito. tenho essa ideia, que Sim, o Luís é muito próximo do... Muito próximo, sim. Vocês têm, ou melhor, tu tens uma equipa de arbitragem que normalmente é com quem trabalhas mais, digamos assim. Mas vai havendo ali mudanças ou não, de vez em quando? Atualmente a minha equipa somos 3, comigo 3, e só estamos os 3 mesmo. Se algum é que tiver de meter dispensa ou acontecer algo imprevisto, é que vamos rodando. No caso de ser equipas de 6, há muita gente que faz equipas de 6, é que eles vão rodando mais entre os 3 em cada jogo. Nós somos sempre os mesmos. E queres-nos dizer quem são os seus companheiros? Mafalda Bernardino, atualmente a árbitra CF3, está no Nacional, e o Afonso Batista. Estás bem acompanhado então? Sim. E é mais fácil para ti, eu acredito que vocês vão ganhando, isto é como um jogador da bola, não é? Um central, quando joga com o outro central do lado várias vezes, vai ganhando ali movimentos e às vezes a gente costuma dizer na brincadeira que já jogam dois estados. Para vocês árbitros também é mais fácil de ser sempre a equipa 3 do que ir alternando, por exemplo, com a equipa de 6? Sim, já conhecemos o critério de cada um quando é árbitro principal. Já percebemos quais são os pontos em que conseguimos ajudar para além do que temos de assinalar, lançamentos, pontapé de canto, baliza, ajudar, por exemplo, a recuar, para não virarmos costas ao jogo. Já percebemos quando é que é aqueles de podes vir, não podes vir, para... Assim, alguns segredos que... Eu vou-te confessar uma coisa, lá está, atualmente é raro acompanhar um jogo na bancada, normalmente estou sempre na tribuna, ou a filmar, ou a relatar, ou o que seja, mas de vez em quando posso, e principalmente enquanto pai, também acompanho sempre o meu filho mais novo, e às vezes estou na bancada e mete-me alguma confusão a velocidade com que vocês falam Pelo SCAP? Pelo comunicador, vá lá. Sim. Nunca te apeteceu mandar um grito também do jogo, calem-se, porque é que vocês não param um minuto? Aquilo é impressionante. Não. Principalmente os auxiliares, que é aquilo que eu tenho acesso. O árbitro principal anda ali a vaguear pelo campo, não é? Nunca te apeteceu dizer, pá, calem-se, me dói a cabeça. Não? Não, nós por acaso temos uma comunicação curta e concisa. Às vezes quando o jogo está assim mais calmo ou mais parado, pronto, é que nós temos de meter algum assunto de conversa, porque senão aquilo perdemos-nos um bocado, mas não estamos sempre aquilo a falar ao ouvido, senão e quando precisamos de saber informações, falta ou esquerda-direita, não... E quando foi introduzido esse sistema, sentiste muita diferença ou não? Eu comecei por fazer jogos sem sistema de comunicação e só usávamos para o séniores e alguns jogos de júniores. A vantagem que temos em não usar a comunicação é que vai nos obrigar muito mais a ter contacto visual. Claro, facilita. Sim, e gestos, não é gestos secretos, mas gestos que nós percebamos o que é que o colega está a querer nos transmitir. O SCA veio facilitar porque a informação chega muito mais rápido. E mesmo em questões de, por exemplo, em vez de estarmos a gritar de alguma situação ou para vir ter connosco para nós dizerem algo que aconteceu nas costas, claro, que não viu,
aquilo é muito mais Até que o discreto público, também. exatamente, era isso que eu ia mais dizer. discreto. Até para o público ajuda-vos nesse sentido. Vocês, e eu já assisti, calculas, aos anos que ando nisto, um escaltar a gritar de um lado para o outro, para que vocês ouçam. Sim. Isso não dá boa imagem. Sim. Se a coisa estiver a correr mal, do público vai ter logo uma contra-resposta que não é nada boa. Olha, voltando aqui à parte pessoal, tu, lá está, com a faculdade, com o trabalho, com a arbitragem, namorados não há? Sim. Que o rapaz fugiu. Não, porque por acaso também é jogador de futebol e era essencial sabermos que era necessário conseguir conjugar tudo. E então, por vezes é difícil conjugar tudo, mas conseguimos, nem que seja 10 minutos, 1 hora, conseguirmos estar juntos. Mas não o conheceste quando deste um cartão amarelo? Não. Por acaso foi quando apitei o jogo dele, mas foi só passado 2 anos é que... Pronto, isto vai àquilo que eu tinha dito antes. Alguém esticou no jogo, pronto. Por acaso não trocámos uma única palavra, foi só de vista. Mas depois, pronto, acredito surgiu. que ele a partir desse dia tenha começado a ver a arbitragem com outros olhos, não? Claro que sim. Olha, e ele já foi ver-te apitar algum jogo? Já. Normalmente quando joga ao domingo, portanto, ao sábado, normalmente vai sempre... E o que é que ele acha? É fácil assistir ou nem por isso? Ao início aquilo era complicado porque aquilo mexia com ele e ele queria deitar cá para fora, mas eu disse-lhe, por favor, para eu estar tranquila lá dentro, não ouças nada, não digas nada, por favor. E ele, agora já... Pois, já se acostumou, não é? Ri-se com certas coisas. Ainda faz amigos na bancada, às vezes faz amigos na bancada, porque ele vai fotografar, pronto, já que nós árbitros quase nunca temos fotos, ele leva a câmara e as pessoas apercebem-se e então percebem que ele pertence. Eu posso confidenciar aqui que a Mariana tem fotografias quando eu vejo os jogos. Enquanto é verdade, sim senhor, é verdade. Enquanto adepto. Mando sempre uma fotografia da equipa de arbitragem. É verdade, na saudação está lá sempre a foto. Exatamente. Mariana, agora, tu tens alguma história que te recordes, lá está, em jogo, uma história boa ou má, daquelas que tenham marcado ainda nestes 5 anos, vais ter muitas certamente pela frente, mas assim, de repente, salta-te à vista alguma, não? Assim, uma das mais caricatas pode ter sido que vinham 2 jogadores a correr na linha, a disputar a bola, mandam a carga de ombro, um deles desequilibra-se, vem contra mim e eu não caio por sorte porque ele conseguiu-me agarrar e ficámos os 2 em pé e ninguém caiu. De boas, tenho várias, por exemplo, bons feedbacks quando acaba o jogo, que vêm cumprimentar e gostaram imenso da arbitragem, que estive bem, que deixei jogar, eles gostam desse tipo de jogo. Claro que há aquelas coisas durante o jogo, mas depois o melhor é o jogo acabar, tudo tranquilo, tudo calmo e significa que o trabalho ficou bem feito. Eu faço a análise semanalmente de todo o vosso trabalho, a nível de cartões e tudo isso, e tenho isso tudo registado. E uma coisa que eu tenho vindo a notar é que não sei se é pelo comportamento dos jogadores, se é pelo comportamento da árbitra, mas estatisticamente as mulheres mostram menos cartões que os árbitros. É isso, também por eles terem menos à vontade de reclamar, se calhar levam menos amarelos por protestos. Não se estica. Exato. O banco, se formos lá uma vez, aquilo fica impecável, não temos que voltar lá mais vez nenhuma. Acho que isso ajuda também. Eu acho que o caminho é vamos ter e felizmente, e eu digo com toda a vontade, felizmente vamos tendo cada vez mais mulheres árbitras e inclusive já aparecerem nos principais campeonatos de séniores. Olha, se eu te perguntasse, ninguém está a ouvir, hein? Qual o jogador mais chato que tu já apanhaste? Lembras-te de algum? Daquele... Um deles é o João Costa do Bragadense. O João. Que eu só apitei um jogo do Bragadense ao meio. Foi o meu primeiro jogo de séniores no Igreja Nova. E ele, o santo jogo, uma falta, ele vinha atrás de mim. Outra falta, ele vinha atrás de mim.
dava um cartão, ele vinha atrás de mim e eu tipo, João, não vais passar o jogo todo a ser a minha sombra, por favor, sai-me daqui. Não, ele foi assim um dos principais, mais chatos. Não, acho que esse é o que... É o João ganha o prémio. O João ganhou o prémio mais chato, sim. E já tiveste alguma... Acredito que já tenhas tido, mas o que é que já te apeteceu dizer a um jogador que não tenhas dito porque, pronto, estás na função de árbitro? Que... Desapareceu. Se calhar, se fosses tão bom, não estavas aqui. É assim aquela que... Tu tens sorte, digo eu que tens sorte, porque só tens 22 anos, mas se calhar ainda não disseram isso, mas isso é um, entre aspas, insulto. Já disseram a da bancada, se fosse bom não estavas aqui no... Isso é ridículo, porque a bancada diz se fosses bom não estavas aqui e se calhar, se for preciso, é uma árbitra de nacional ou um árbitro do Campeonato de Portugal que veio à distrital e as pessoas nem sabem. Exatamente. E, se fosses bom não estavas aqui, está muito mais acima. Mas, eu, por acaso, tenho situações curiosas, tanto desta época como da época passada, de ouvir isso, por exemplo, e estou-me a recordar, há vários, mas estou-me a recordar do Ricardo Santos. O auxiliar, Primeira Liga, quer dizer, se fosse bom não estavas aqui, quer dizer, ninguém tem já noção. Já teve muito mais. Exatamente, ninguém tem noção de onde já andou o Ricardo. É verdade, é verdade. É um dos exemplos. Agora, pessoalmente, és um bom garfo? Não. Se é que tens tempo a comer. Sou. Claro, não, senão não conseguia aguentar os fins de semana com 5 e 6 jogos. Mas gostas de comer? Gosto. Qual é o teu prato favorito? Tripas à moda do Porto. A sério? Adoro. E há algum que não gostes mesmo? Que digas não? Ovos escalfados com ervilhas. Não gosto? Não. Eu, por acaso, com estas perguntas vou fazer... Estou a fazer um checklist para quando abrir o restaurante já sei o que é que pode fazer. Porque vêm as perguntas, as respostas mais raras todas. Música. Gostas de música? Gosto, sim. Tens alguma favorita? Não, eu sou um pouco de tudo. Mas és como eu, no carro. Spotify aleatório, exatamente. Eu no carro está sempre ligado e depois tenho uma coisa que é a trabalhar. Sim, agora não está, mas a estudar também, sim. Assim que ligo o computador está sempre o rádio ligado. É verdade. E ler? Nas férias, quando consigo ter um bocadinho de tempo, leio. Tens algum livro favorito? Não, gosto de ler bibliografias de pessoas ligadas ao futebol. Por exemplo, José Mourinho, o Pinto da Costa, entre outros. Assim, ligados ao futebol. Mas gostas de ler nas férias, na praia? Sim. No solzinho e tal, é mesmo o ambiente perfeito, não é? Sim, senhor. Quando há um bocadinho mais de tempo. Qual foi a viagem mais bonita que já fizeste? Foi a Madrid, não pela cidade, mas pela experiência, que eu tive 6 meses a morar em Madrid. Portanto, acho que foi aquela viagem que fui uma Mariana e voltei outra Mariana. Tiveste a fazer o quê? Erasmus? Erasmus, sim, durante 6 meses. Mais uma coisa em comum. Eu não estive em Madrid, mas estive 2 anos em Barcelona. Pronto, também visitei Barcelona, visitei várias cidades, mas acho que Madrid é aquele ponto de mudança. Claro. E tens alguma viagem de sonho? Sim. Seja praia e calor, por exemplo, República Dominicana, México, Bahamas, assim, esse género. É mesmo, por exemplo, as 7 noites, tudo incluído. Aquele cruzeiro com sol, caipirinhas e... Exatamente. Não é fácil para um árbitro, só mesmo nas férias. Só mesmo nas férias de verão. E mesmo assim, pouco tempo, um mês e pouco, que depois a nossa pré-época tem de começar também, não é? Exatamente. Muitos não sabem, mas o árbitro também tem pré-época. Também faz pré-época, exatamente. Mariana, mesmo a acabar, acredito que tenhas um sonho na tua carreira enquanto árbitro, obviamente na vida pessoal terás mais, mas enquanto árbitro, qual é o teu sonho? Claro que o sonho é sempre chegar a internacional. Se não alcançar, também não é aquele sonho que eu fique extremamente frustrada de não conseguir chegar lá. Mas alcançar quadros nacionais, seja masculino ou feminino, é um dos sonhos e objetivos. Posso dizer que, enquanto apaixonado pelo nosso futebol distrital, estás no caminho certo, obviamente pelo feedback também que vou tendo das pessoas, e atendendo à tua idade, acho que tens tudo para chegar lá e não pares de sonhar. E lá está, como tu disseste há pouco, Sandra Bastos é um exemplo daquilo que vocês podem atingir enquanto árbitras, e acredito que as mentalidades também, é uma coisa que tem que mudar também, um bocado a mentalidade. Claro que sim. Sim, cada vez mais temos mais portas abertas e a Catarina Campos, Sandra Bastos, entre outras, conseguem e conseguiram abrir as portas. Já temos também
A Catarina, por exemplo, fez o jogo de Casa Pia Rio Ave, Sim, se não estou Casa em Pia, erro. estarei na Primeira Equipa Liga. toda feminina e feedbacks ótimos, portanto acho que estamos a escalar bons... Porque isto é futebol, seja homem ou mulher é futebol, não é? Sim. E eu costumo dizer em relação, por exemplo, aliás, estamos numa fase de preparação para a Gala Futebol Online. E eu vejo cada comentário, cada vez que estás nomeado, eu vejo cada comentário que me arrepia. Ah, sim. Por exemplo, estamos a falar nos nomeados para melhor jogador. Por acaso são jogadores que já andaram por divisões superiores, 2 deles, que eu vi um comentário hoje, isto é nomeação para os veteranos, como se a qualidade tivesse dado. Não é? Assim como a arbitragem, eu também acho que não... Haja qualidade, seja uma mulher, tem que os melhores estar... Exatamente. E dos seus colegas? Sentes por parte dos árbitros homens que recebem as mulheres de braços abertos? Sim. Não há aquele olhar de mulheres aqui. Não. Quer dizer, só se for os mais... Não, eu acredito que não, porque não sentem que seja uma afronta, mas sim um acrescentar de algo. E até eles próprios tendo a experiência, muitos deles não fazem equipa totalmente masculina, e se por acaso forem fazer um jogo com árbitras mulheres, até uma experiência diferente para eles, se calhar veem a forma diferente que nós conseguimos lidar com os jogadores que se calhar eles mesmo querendo não conseguem. Claro, também podem aprender com isso. Sim, exatamente. Portanto, acho que vem acrescentar para todos. Muito bem, Mariana. Olha, foi um gosto ter-te aqui. É uma estreia no Futebol Online, ao fim de quase 6 anos. É uma estreia, a Mariana aqui. Muito obrigado por teres aceito o bom convite. Foi um gosto ter-te aqui. Obrigada, Hugo.